Olá, eu me chamo Matheus, aluno de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu vim resolver alguns exercícios de cálculo 1B hoje. Bem, o primeiro exercício é este. Ele me dá a seguinte integral e pede que eu a resolva. A integral da função e elevado à raiz quadrada de x dx. Meu primeiro objetivo para realizar essa integral foi fazer uma substituição de variável. Logo, eu analisei as funções compostas que a gente tem aqui. Se a gente observar, a gente tem a função x, que quando aplicada uma composta raiz de x sobre ela, a gente encontra uma raiz de x. E também a gente tem a função e elevado a x, que quando aplicada sobre a raiz quadrada de x, a gente encontra e elevado à raiz quadrada de x. Desta forma, a gente pode concluir que o nosso u, que foi a variável utilizada, ele é exatamente a raiz de x. E a derivada de u, ela é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Aqui ao lado tem uma solução. Se a gente observar, a raiz quadrada de x é x elevado a meio. Isso, pela regra do tombo, a gente tem que o meio vem para cá, fica meio vezes x, elevado a meio menos 1. Isso dá menos 1 meio. Isso vai ser igual a 1 meio vezes, se a gente observar tem um menos aqui, a gente inverte. Então, x vai para baixo, elevando a potência dele, e 1 em cima no numerador. A multiplicação aqui dá 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de x. Logo, a gente pode também concluir que o nosso dx é igual ao du vezes 2 raiz quadrada de x. Por quê? A gente vem com o dx para esse lado e vai com o 2 raiz quadrada de x multiplicando para o outro. Encontramos o dx. Bem, desta forma a gente pode substituir na nossa integral. A gente sabe que o nosso raiz quadrada de x é u, então a gente altera aqui, fica e elevado a u, e que o nosso dx é du vezes 2 raiz quadrada de x. Desta forma, a gente pode observar aqui que a gente tem uma raiz quadrada de x, que é exatamente o nosso u. Então a gente substitui a raiz quadrada de x por u. E também podemos colocar esse 2 para fora, movê-lo para fora, porque é uma constante. Então, vem para fora, fica integral de e elevado a u vezes u vezes du. Bem, analisando essa integral que a gente encontrou aqui, a gente pode seguir pelo método de integração por partes, que diz o seguinte: a integral de u vezes a derivada de v é igual a u vezes v menos a integral de v vezes a derivada de u. Aqui, se a gente observar a nossa integral, a gente tem uma função aqui que é o u, que seria esse nosso u, e o e elevado a u, que seria a nossa derivada de v. Porque se a gente pensar, a derivada de e elevado a u é e elevado a u. Então, a gente vem aqui e define os nossos u, du, v e dv. O nosso u é u, a derivada de u, qual a derivada de u? É 1. E o nosso v, a derivada de v é o nosso e elevado a u. Então, quem é o nosso v? Se a gente pensar aqui, qual é a primitiva qual é a função cuja derivada é elevado a u? É o próprio e elevado a u. Portanto, a gente pode vir aqui alterando na nossa integral. A integral de e elevado a u vezes du, que era onde a gente parou aqui e a gente pegou, só deixou o 2 um pouquinho de lado para a gente calcular essa integral, é igual a u vezes e elevado a u. Se a gente observar aqui, ó, u vezes o v, que é elevado a u, menos a integral de du, a integral de menos o nosso du vezes o nosso v. Está invertido ali da forma que eu mostrei, mas é a mesma coisa, aí fica du. Isso é igual a u vezes e elevado a u menos a 1 vezes EU é igual a EU. Então, eu só tirei o 1 aqui. E aí, isso fica igual a u vezes e elevado a u, basicamente repetindo, menos qual é a função cuja derivada dela me dá e elevado a u. É o próprio e elevado a u mais uma constante. Então, agora a gente pode retornar a utilizar a nossa variável x para conseguir encontrar a nossa integral de e elevado a x dx, elevado a raiz quadrada de x dx. Bem,
a gente vem aqui, ó, integral de e elevado à raiz quadrada de x dx é igual a 2, estou pegando aquele 2 que ficou para trás, integral de e elevado a u vezes du, que foi exatamente o que a gente começou a fazer aqui. Só estou repetindo. Isso a gente encontrou que era isso aqui, então eu estou aplicando ele aqui. Então a gente já vem alterando o que a gente tem no lugar de u por raiz quadrada de x, que foi o que a gente definiu no começo. Então fica integral de e elevado à raiz quadrada de x dx é igual a 2 vezes u, raiz quadrada de x, vezes e elevado a u, e elevado à raiz quadrada de x, menos e elevado a u, e elevado à raiz quadrada de x, mais a constante. Aqui eu estou repetindo. É igual a 2 raiz de x, vezes e elevado à raiz quadrada de x, menos 2 vezes e elevado à raiz quadrada de x, mais 2c, duas vezes a constante. Bem, eu posso aqui só mudar esse 2c para ficar mais apresentável e substituir ele por uma outra constante sendo k. Tanto que eu defini aqui no final que k é igual a 2c e k é uma constante. Então a gente pode concluir aqui que a integral de e elevado à raiz quadrada de x dx é igual a 2 raiz quadrada de x vezes e elevado à raiz quadrada de x menos 2 vezes e elevado à raiz quadrada de x mais k. Bem, no nosso segundo exercício, ele me dá a seguinte integral. A integral indefinida de seno de ln de x dx. Bem, eu posso concluir aqui que isso é a mesma coisa que a integral de 1 vezes seno ln de x dx, porque esse 1 aqui não vai alterar a função que eu tenho aqui dentro. E dessa forma eu consigo calcular essa integral por meio do método de integração por partes, que diz o que eu disse no exercício anterior, que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Então eu posso concluir que o meu u ele é o seno de ln de x, o meu du é a integral de seno de ln de x, a integral de seno de ln de x ela é calculada pela regra da cadeia. Então, qual é a derivada do seno? É o cosseno. A gente mantém a nossa função aqui dentro, ln de x, vezes a derivada da ln de x. Qual é a derivada da ln de x? É 1 sobre x. E o meu v, e o meu dv, que já estava sendo informado, é o nosso 1. Então, a gente só precisa pensar. Qual é a função cuja derivada é 1? A função x. Tá? Dessa forma, a gente pode começar a substituir aqui. A minha integral de seno de ln de x dx, que é o que eu já tinha no começo, é igual ao seno de ln de x. Basicamente, eu estou repetindo isso aqui aplicando o que a gente encontrou. O nosso u, seno de ln de x, vezes o nosso v, que é x, menos a integral do nosso du. Só está invertida aqui a posição du e v, tá? Então, o nosso du é cosseno de ln de x sobre 1 sobre, vezes 1 sobre x, cosseno de ln de x vezes 1 sobre x, vezes o nosso v, que é x, dx. Isso é igual ao seno de ln de x vezes x, só estou repetindo, menos, eu cortei aqui esse x com esse x, ficou somente 1. E 1 vezes o cosseno de ln de x é o cosseno de ln de x dx. Agora, para a gente prosseguir, a gente vai precisar fazer também, mais uma vez, a integral por partes da integral que a gente encontrou aqui, que é a integral indefinida dos cossenos de ln de x dx, para conseguir prosseguir. Fazendo da mesma forma, eu posso concluir que tenho 1 vezes o cosseno de ln de x dx, não muda a função que eu tenho dentro. O meu u vai ser cosseno de ln de x, o meu du vai ser a derivada de u. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno, mantenho um ln aqui dentro, vezes a derivada de ln de x, que é 1 meio, pela regra da cadeia, isso. Tá? E a gente sabe que o nosso dv ele é 1. Logo, qual é a função que a derivada é 1? A função x. Bem, então eu tenho aqui o valor de v. Bem, a gente começa agora a substituir no que a gente tinha. Pegando ali a nossa cosseno de ln de x dx, a gente sabe que isso é igual. Aí a gente volta aqui do lado, ó. U vezes v, então cosseno de ln de x, vezes o x, que é o v, menos a integral.
Aí eu só inverti a ordem aqui do V e do DU, mas é a mesma coisa. Menos seno de ln de x, que é o meu DU, vezes 1 sobre x, vezes o meu V, que é x, dx. Eu repito aqui, eu corto esse x com esse x, basicamente, e fico com a integral aqui de seno de ln de x dx. Bem, dessa maneira a gente pode concluir que, se a gente observar, qual foi a integral dada? Seno de ln de x dx. E qual foi a integral que a gente encontrou aqui do outro lado? Seno de ln de x dx. Nossa, é igual. Então, eu posso passar ela para o outro lado. Só que antes, eu vou precisar observar que eu tenho um menos aqui, né? Então, vai ficar menos o cosseno de ln de x vezes x, menos a integral de seno de ln de x dx. Tanto que ficou aqui, ó, menos a integral de seno de ln de x dx. Nisso, se eu passo ela para o outro lado, ela vai com um sinal positivo aqui, tá? Então, eu fico do outro lado com 2 vezes o seno de ln de x dx é igual ao seno de ln de x vezes x menos o cosseno de ln de x vezes x. Se eu pegar esse 2 aqui e passar ele para o outro lado dividindo, eu fico com a integral do seno de ln de x dx, que foi a integral dada no início do exercício, é igual ao seno de ln de x vezes x menos o cosseno de ln de x vezes x sobre 2, mais uma constante qualquer, porque isso é uma integral indefinida. Como eu disse aqui, k é uma constante. Se eu quiser também colocar esses x em evidência, eu posso colocar, é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Obrigado.